Lembrando que o pessoal que não vai apresentar seminário, a tarefa já está na plataforma, ela vai abrir às 15 horas, tá? E vocês têm até às 17 para me enviar os resumos, tá? Quem não for apresentar, vai me enviar 2 resumos, e os que forem apresentar, vão me enviar um, tá? Quem apresentar, quem for do grupo que vai apresentar técnicas anestésicas, vai ter que me enviar um resumo sobre os cuidados e vice-versa, certo? Eu vou deixar gravado. Primeiro grupo, quem é que tá com o material para ser projetado? É o grupo da Bárbara, Tainara, Bruno, Maísa, Vitória, Alicia, Lucielma. Pode ser num arquivo só, Bruno, tá? Não precisa ser 2 separados, não. Agora vocês separem por tema, tá certo? Quem é que vai projetar para eu liberar aqui? Que eu vou fazer o sorteio também. Digitado, Ronaldo. Porque vai que alguém tem alguma letra aí de médico, que seja, que eu não consigo entender, de preferência digitado. Certo, Bruno, vou liberar para você. Lembrando que as pessoas que forem sorteadas, câmera aberta, por favor. E no meio da apresentação eu posso ter alguma dúvida, e aí eu vou perguntar a alguma pessoa do grupo, tá? Certo. Pessoal, o grupo vai ter até 30 minutos, tá? Para apresentar o seminário. A gente vai ter uns 5 minutinhos de consideração para tirar as dúvidas, certo? E eu vou fazer o sorteio. Deixa eu pedir aqui para alguém do outro grupo. Deixa eu ver quem está aqui. Uma pessoa que não vai apresentar. Caroline de Azevedo. Tá aí? Caroline tá aí? Boa tarde, sim, professora. Oi, Caroline. Me escolhe, por favor, um número de 1 a 7. 5. 5. Quem vai apresentar? Vitória. Caroline, me diz outro, por favor. 7. Lucielma vai apresentar junto.
com Vitória. Obrigada, Caroline. Por nada. Certo, as duas apresentadoras. No final, se alguém do grupo quiser fazer alguma consideração, pode fazer, tá certo? Meninas, vocês estão aí? Oi, professora, eu tô. A gente tentou falar com Lucielma, mas não conseguimos. Ela não entrou ainda. Ah, ela não entrou. Caroline, me escolhe outro número. Número 3. Número 3. Bruno. Certo? Então vai ser Vitória e Bruno. Bruno tá aí? Tudo certo. A gente pode começar? Pode, fiquem à vontade. Vocês quiserem combinar quem vai primeiro. A gente já decidiu antes. Já decidi. Ótimo. Já decidiram, maravilhoso. Vou colocar para gravar, tá certo? Tá bom, tá bom. Boa sorte. Vitória, tu tá sem teu áudio. Tá falando, a gente não tá escutando. Agora estão escutando? Agora. Pode começar. O tema, novamente, técnicas anestésicas em odontopediatria. E aí, eu estava dizendo que a gente fez um trabalho bem direto, assim, porque o tema ele é bem específico. Técnicas anestésicas em odontopediatria. E aí, a gente selecionou o que nós achávamos mais importante e vamos começar a apresentar, certo? Pode passar o slide, Bruno. Isso. Vamos lá. Técnicas... Deixa eu tirar só uma foto do grupo. Tá os nomes completos. Volta um slide, por favor. Pronto. Eu acho que eu sigo esse cara. Aí fica igualzinho, mesmo, cara do Instagram, né? Pronto, professor, eu vou iniciar, tá certo? Vocês estão ouvindo, gente? Sim, Vitória, tá ok. Pronto, ok. Técnicas de manejo foi o primeiro tópico que a gente selecionou. Inclusive, esse foi um dos tópicos que a gente achou mais importante, tanto pelas coisas que a gente viu na literatura, quanto pelos comentários que a senhora fez, professora, na segunda-feira passada, que a gente teve aquela reunião com a senhora. A senhora dizendo que o mais importante na clínica de odontopediatria era o manejo. E aí a gente viu muita coisa sobre isso mesmo. A gente sabe que para ter um bom atendimento odontológico, a gente precisa da confiança do paciente. E aí, a questão da anestesia é um dos maiores medos, se não for o maior, de uma criança. Daí, a gente não tem que apenas pensar em fazer uma anestesia de forma correta. A gente tem que pensar em fazer uma anestesia que ela condicione um tratamento de tranquilidade para a criança. E aí, eu selecionei aqui alguns tópicos também para dizer para vocês. Dizer, mostrar, fazer. É aquela questão de você explicar para a criança como é que vai acontecer, o que você vai fazer com ela, qual é o procedimento que vai ser realizado, só que isso de forma adequada a cada idade, a cada criança, de uma forma que ela venha compreender. Porque se a gente falar da forma que a gente fala com um colega de profissão, por exemplo, a criança não vai compreender e ainda pode ficar assustada. Daí a gente colocou aqui alguns nomes fantasia que a gente pode usar com a criança.
por exemplo, nessa luz do refletor. Ela pode ser chamada de luz da fada. A caneta pode ser chamada de aviãozinho. Os sugadores de canudinhos. A seringa tríplice de ventilador do dente. E assim a gente vai tendo imaginação e criatividade para conquistar a criança. Essa questão da distração é fazer um procedimento na criança, mas sempre estar conversando com ela, sempre estar mostrando para ela alguma coisa, fazendo alguma pergunta, contando uma história, ouvindo uma música, essas coisas para que ela não fique totalmente com a atenção ligada para o que está sendo feito na cavidade oral, para que ela se distraia um pouco e venha a se sentir confortável o procedimento inteiro. Essa questão da demonstração visual, ela é muito importante também. Até no vídeo que a gente selecionou para mostrar no final do slide, vai ter uma parte que descreve bem direitinho isso aí. É mostrar realmente para a criança o que você vai fazer de uma forma que ela compreenda que não é uma coisa que vai machucar ela, entendeu? Essa questão da linguagem lúdica é o que eu falei no início, e também esses exemplos aí, luz de fada, aviãozinho, canudinhos, que é uma linguagem que a criança compreenda. Os elogios são muito importantes também, em questão da criança deixar você realizar o que precisa, da criança colaborar com você e você mostrar para ela que aquilo ajudou no seu tratamento. E esses Melissa vê, Os prêmios, a zoada aqui, porque eu estou no trabalho, eu vou afastar um pouquinho para ficar menos barulho. E essa questão de prêmios, eu coloquei aqui do lado 2 tipos de certificados, um masculino e um feminino, que é um certificado de coragem. E aí é importante para a criança sentir que ela colaborou, que ela ajudou, que ela foi corajosa. E para incentivar que de outras vezes ela contribua da mesma forma. Pode passar o slide, Bruno. Então, aqui eu selecionei também, a gente do grupo selecionou alguns sais anestésicos, dentre as várias opções que a odontologia nos traz, né? E a gente viu que a lidocaína, em relação à odontopediatria, ela é a primeira escolha, porque ela tem muitas vantagens. Ela não tem um tempo de duração, depois de aplicada, tão longo para que a criança possa se prejudicar. E o tempo de ação dela é bem curtinho, assim. Ela começa a agir entre 30 segundos, no máximo 2 minutos. É ideal. A concentração ideal no uso odontológico para odontopediatria é a lidocaína de 2% com adrenalina de 1 para 100 mil. Aqui, como eu falei, tem um excelente tempo de ação, inferior a 2 minutos. Aí, a lidocaína, comparada com os outros sais, ela se torna na vantagem por conta de esses motivos que a gente justificou aqui. A MEP, a gente viu que ela não tem uma utilização muito justificada. Já a articaína, ela é para o adulto, no caso, ela é o padrão ouro, mas ela é contraindicada para crianças de menores de 4 anos. A prilocaína, ela é indicada para paciente pediátrico quando o paciente é asmático ou quando ele tem contraindicação de adrenalina. E a bupa, ela é contraindicada porque o tempo de ação dela é muito grande. E aí pode acontecer da criança se automutilar, ficar mordendo o lábio, ou ficar assustada com o tanto de tempo que ela vai estar sentindo naquela região ali dormente. E a benzocaína é o gel tópico, o anestésico tópico que a gente usa antes de qualquer procedimento de anestesia em uma criança. Pode passar, Bruno. Técnicas de distração. Esse daí, como eu disse que eu achei um dos mais importantes também, que eu até falei da questão do vídeo que a gente vai mostrar. Eu vou ler o primeiro tópico aqui. No momento da anestesia, o foco e a atenção da criança devem ser desviados. A criança não deve ver a agulha e, para isso, podem ser utilizados alguns artifícios. Gente, mesmo que na literatura não dissesse, a gente sabe que o maior medo da criança é a agulha. Ela não tem medo nem da dor que ela acha que vai sentir, ela tem medo de ver a agulha. Isso daí já é a ansiedade que a criança vem sentindo no consultório. Ela fica preocupada em ser furada, né? É a principal preocupação da criança. Então, tem algumas técnicas que podem ser utilizadas para que essa criança não veja essa agulha e tranquilize ela na hora da anestesia. A gente selecionou aqui essa imagenzinha da capinha de jacaré, mas eu não sei se é realmente indicado, professora. A gente colocou porque foi uma das opções que a gente viu. Aí tem também usar rolinho de algodão para cobrir a agulha e só tirar próximo da boca. Ficar
deixar a criança numa posição com a cabeça para cima, evitando que ela veja os materiais, veja você manipulando lá, montando a carpula e tudo isso. É muito interessante também montar ela sempre antes de trazer para a bancada. Tranquilizar a criança antes do procedimento, explicar que ela vai levar uma picadinha de formiga, uma linguagem delicada para que ela venha conseguir entender que vai ter essa perfuração, mas que não é uma coisa que vai doer e machucar ela, entendeu? Essa questão que eu acabei de dizer se encaixa nesse não mentir para a criança. Ela tem que saber que ela vai levar uma picadinha, mas que não é uma coisa extraordinária. Falar qual procedimento será feito, que no caso seria essa questão da linguagem lúdica, explicar para a criança de forma lúdica e avisar qual a sensação do efeito da anestesia. Dizer, olha, tia, você vai sentir depois da picadinha de formiga, o dente vai dormir um pouquinho, vai ficar dormente, você não vai sentir mais nada depois que o dente dormir. E assim começar com a criança, criar um vínculo com ela, porque quanto mais vínculo você criar com a criança ali na hora do atendimento, mais ela vai confiar em você. Pode passar, Bruno. Aí aqui nós temos as técnicas propriamente ditas, que é a infiltração lenta e constante. É muito importante essa questão da infiltração lenta e constante, porque se você colocar muito rápido, vai causar um inchaço naquela região, e aí a criança vai sentir aquele líquido todinho entrando de uma vez, pode ser que arda, incomoda bastante. Rápido demais incomoda muito. Então, quanto mais lento e quanto mais constante, essa questão da constância é não travar. E essa questão de não travar se adequa ao tubete de vidro. O de plástico trava demais. Quem já teve a experiência de usar em PSF percebe que realmente trava muito. É muito diferente a capacidade que você tem de infiltrar com o de vidro comparado ao de plástico. Permanecer o tempo todo conversando com a criança, não fiquem em silêncio. E usar antes de anestesiar sempre, sempre, sempre. É uma coisa que não pode ser excluída, o uso do anestésico tópico. Pode passar. Bruno, essa parte é você ou sou eu ainda? Já é a minha parte agora. Certo, então eu me despeço e o colega vai entrar. Continuando sobre a parte sobre as técnicas de anestesia, convencer a criança a fechar os olhos durante a anestesia. Como ela tinha falado antes, principalmente voltado à parte dela não ver a agulha. Você pode fazer muito bem com ela com os olhos abertos, só que se ela tiver com os olhos fechados, você de certeza vai levar ela a não ver a agulha durante a prática. E aplicar anestesia como distração. Muitas técnicas de distração podem ser usadas, como, por exemplo, cantar uma música com a mãe, contar uma história enquanto você deposita a anestesia, fingir que é um outro objeto que está causando a dor, por exemplo. Não a dor, o incômodo da agulha encostando, como, por exemplo, a unha. E ela nunca deve ser feita completamente de surpresa, já que se você fizer ela de surpresa, a criança vai levar um susto, obviamente, e você não vai querer ter o risco da agulha quebrar ou entortar enquanto você está aplicando. Outro ponto é acalmar a criança em relação ao sangue. Às vezes, durante a anestesia, pode ser que saia alguma gota de sangue, e é sempre importante ter uma maneira de controlar ele com um algodão, um gaze, e no pós-cirúrgico você pode simplesmente falar à criança que é normal sangrar, já que o procedimento acabou. Não é bom estar falando sobre sangue durante a cirurgia ou antes da cirurgia, ou qualquer procedimento que seja. Mas no pós-cirúrgico não tem tanto problema. Aí agora tem a parte sobre o cálculo de anestésico, que é sempre muito importante para crianças. O cálculo de anestésico sempre vai levar em base a tabela de dosagem máxima por quilo. Lidocaína, que é o padrão ouro para odontopediatria, que vai ser 4,4 miligramas por quilograma da criança. Então, determinamos quanto de miligramas de lidocaína tem o tubete tem 1,8.
E a lidocaína, já que é 2%, vai ter 2% a cada 100 ml, portanto, em um tubete, descobrimos quanto tem de concentração em um tubete e quanto tem de porcentagem em um tubete. Usando essas fórmulas, você vai descobrir que em um tubete tem 36 miligramas de lidocaína e 36 miligramas equivale a 2,4 tubetes. Para uma margem de erro, margem de segurança, você vai ter um limite de 2 tubetes para trabalhar com essa criança, o que é muito mais que suficiente para fazer um procedimento simples. Aí agora temos a listinha clássica de técnicas anestésicas que usamos principalmente também em odontopediatria, como também em outros pacientes adultos. Temos a anestesia tópica, que ela é feita com uma mucosa limpa, seca, também pode ser esterilizada com a clorexidina, uma limpeza tópica. Também ela vai ser feita com a benzocaína em pomada, mas ela também pode ser feita com a lidocaína em pomada, que é uma opção de anestésico tópico, e estudos mostram que ela tem uma eficácia similar entre as duas para disfarçar a sensação da agulha. Temos a anestesia infiltrativa, que é para dentes anteriores. Entrando aqui, peraí. Temos a anestesia infiltrativa, que vai ser utilizada de forma geral, basicamente, onde você vai anestesiar todo o dente. Indicado em dentes superiores, onde o tabernáculo é poroso e facilita a penetração de solução infiltrativa. Em procedimentos restauradores terapicais pulpares e cirurgias menores. Temos a anestesia intrapapilar, onde ela vai ser feita em qualquer exodontia. É muito importante para controlar o sangramento. Você vai levar uma melhor redução do sangramento da cirurgia, já que você vai causar hemostasia melhor. Temos que tem entrando aqui na turma, tem que admitir. Temos a anestesia inferior, usada em tratamentos de dentes molares tecidos e permanentes e premolares mandibulares. E temos a intraligamentar, que ela é feita no sulco, gengival da fase mesial até encontrar na resistência. E também ela vai ser complementar, que vai auxiliar na redução de dor e na aumentar a hemostasia. Aqui temos as referências bibliográficas e assim a gente conclui nosso trabalho. Aí tem um vídeo que eu vou colocar agora. Professora, como é que coloca o vídeo por aqui? Só está aparecendo a opção de slide. O vídeo já está aí com você? Tá, eu botei ele na plataforma já, naqueles arquivos, só que só está aparecendo os slides aqui. Você pode compartilhar a sua tela também. Você vai na setinha, procurar no computador. Aí você pode mostrar de lá. Tá certo. Boa tarde, professora. Boa tarde, turma. Estão me escutando? Oi, Maísa, estamos. Por enquanto que o nosso colega está colocando o vídeo, só para complementar o nosso trabalho, é importante também a gente lembrar de sempre utilizar a agulha curtinha. E Isso. no meu computador, que eu acho que por falha da internet, cortou algumas falas, e relembrar
que o uso do anestésico tópico é extremamente importante, porque a benzocaína, ela adormece, né? Ela tem o efeito anestésico entre 2 a 3 milímetros de espessura da mucosa. Então, aquela picadinha inicial já ameniza muito, para não ter o trauma para a criança. Pronto, nosso colega conseguiu colocar. Então era isso mesmo, professora. Obrigada. Obrigada. Não tá sentindo? O tio esqueceu de cortar a unha. Olha como minha unha tá grande. Tá vendo? Então eu vou pôr a mão aqui. Se beliscar é minha unha, tá vendo? Ó, dói? Só um pouquinho, né? É a minha unha. Fecha o olhinho pro tio jogar uma aguinha. Tá sem som. Ó, a minha unha vai dar só uma beliscadinha agora. Vê se você sentiu a minha unha. Sentiu? Preciso cortar essa unha urgente, menino. Nossa senhora. Continua sem. Eu posso colocar ele nos comentários aí da apresentação. Eu acho que todo mundo conhece, né, esse vídeo. Quem não conhece, alguém nunca viu. Ô, Bruno, tu tá pelo computador, né? Isso. Vê se tu consegue colocar pelo computador o vídeo e colocar o áudio no teu celular. Eu botei, ele fica fazendo eco. Ah, tá bom. Não, mas aí, Não, pessoal, sem pode, problema. Ou então tu abre direto do YouTube. Acho que tu encontra esse vídeo. Esqueceu de cortar a unha. Olha como minha unha tá grande. Tá vendo? Então eu vou pôr a mão aqui. Se beliscar é minha unha, tá vendo? Ó, dói? Só um pouquinho, né? É a minha unha. Fecha o olhinho pro tio jogar uma aguinha. Ó, a minha unha vai dar só uma beliscadinha agora. Vê se você sentiu a minha unha. Sentiu? Preciso cortar essa unha urgente, menino. Nossa senhora, eu preciso cortar urgente essa minha unha. Que essa minha unha não... Olha, eu esqueci de cortar minha unha. Aí na hora que eu vou colocar a mão na boca das crianças, a minha unha tá grande. A gente vai dormir, quer ver? Ó, deixa eu fazer uma massagem. Você passou gel no cabelo? Nossa, seu cabelo tá igual o meu, com gel. Não dormiu aqui tudo? Dormiu, né? Só pelo amor de Deus, não chora, hein? Me dá aqui seu dedo. Ó, agora o tio Paulo vai fazer assim, ó. Ó, isso aqui dói? Não dói? Pronto. Ó, tá doendo alguma coisa? Não, nada. Você quer que eu tire esse dente aqui fora ou não? Não, né? Então tá, eu vou limpar, vou deixar o dente molinho e você tira na sua casa, tá bom? Eu não vou arrancar aqui não, porque eu nem sei arrancar dente. Rabi grandão. Você vai querer que eu arranque o dente agora ou em casa? Em casa. Não quer que eu tire? Não quero. Tem certeza? Não. Fecha a boca. Não quer que eu tire? Aí eu puxo assim com o alicate? Não? Ah, então tá bom. Que isso no seu nariz? É meleca? Uhum. Deixa eu ver, é meleca? Hã? Não sabe? Tem uma meleca aí no nariz, deixa eu tirar. Escutou? Acho que eu tirei o dente pelo nariz. Olha aqui. Olha aqui. 1, 2. Tirei pelo nariz. Bem forte, bem forte, bem forte. Igual o Hulk. Força! Igual o Hulk. Bate aqui. Fechou? Olha lá, dá um tchau pra galera.
Pronto. Pessoal, antes de tudo, parabenizar os meninos pela apresentação. Vitória, parabéns, foi muito bom. Mesmo aí você no trabalho, entendo totalmente, então não saiu nada prejudicada, tá? Bruno também. O comentário da Maísa também foi bem importante. Alicia tá na sala? Deixa eu só olhar aqui. Alicia não tá. Lucielma tá? Não, né? Também. Tainara. Estou sim, professora. Joia, Tainara. Só para eu conferir. E Bárbara, tá na sala? Tô sim, professora. Joia. Perfeito. Então, vamos lá. Eu queria muito... Vou fazer os comentários. Achei bacana. A Vitória falou do manejo. Sim, é muito importante o manejo, principalmente quando a gente vai anestesiar. E a principal técnica que a gente vai utilizar realmente para odontopediatria nessa parte de técnica anestésica é realmente a distração, tá? Como foi bem explicadinho. Em relação ao jacaré, quem tem o jacaré, vocês podem levar para a clínica, que aí eu vou fazer uma adaptação no jacaré de vocês, porque do jeito que ele vem, dificulta a anestesia. Às vezes a agulha, ela não consegue chegar no tecido direito. Aí muitas vezes é necessário utilizar uma agulha longa, que é contraindicado em odontopediatria. Em relação Foi por isso mesmo que na hora da... Eita, desculpa. Pode Foi falar. por isso que na hora de falar sobre o jacaré, eu falei que eu não sabia se realmente era utilizado ou não. Foi o que a gente tinha visto. Eu pensei nessa questão. Isso, pode utilizar, mas tem que fazer uma adaptação nele, tá certo? Tem que fazer um corte. Em relação à montagem da carpule, quando vocês estiverem na clínica, quem vai montar a carpule não vai ser a pessoa que vai estar lá atuando como dentista, vai ser o coleguinha, certo? Vai ser o auxiliar que vai montar essa carpule. E longe, lógico, dos olhos da criança, tá? Como foi bem lembrado. Em relação aos olhos, tem profissional que gosta de fechar os olhos da criança no momento da anestesia. Eu, particularmente, eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque qualquer tipo de reação alérgica que esse paciente venha a ter, a gente vai conseguir identificar através justamente da dilatação da pupila. Então, não é interessante a gente fechar o olho dessa criança. E muitas vezes, quando a gente fecha, pede para ela fechar o olho, ou coloca um pano, ou coloca qualquer coisa, o nível de ansiedade dessa criança, ela vai aumentar. E quando essa criança está muito ansiosa, vai, digamos assim, vai agir diretamente na questão da anestesia. Muitas vezes a gente, por conta da ansiedade, a gente vai precisar dosar mais, tá? Isso aí também está bem relacionado. E em relação ao vídeo que foi postado, já é o segundo. Eu queria saber de alguém do grupo se conseguiu identificar alguns erros nesse vídeo, tá? Se ninguém do grupo souber, o pessoal aí que não está apresentando também pode participar. Alguém verificou o erro? Não sei se o segundo grupo também vai mostrar esse mesmo vídeo, mas eu já vou adiantar a fala dele. Eu percebi o seguinte, não sei se é isso que a senhora está se referindo, mas foi duas partes. A primeira foi a questão da paramentação, que estava faltando algumas coisas do dentista. Certo. E a segunda que eu consegui observar foi na hora que ele foi mostrar qual o movimento que ia fazer no dentinho dele, que ele passou na luva. Eu não sei se poderia fazer aquilo. Isso. Eu detectei 3 erros, basicamente. Um é esse, realmente. Pegar o desmótomo e colocar na luva. Ali já teve uma contaminação. Fala, Maísa. Outro que pode ser considerado também é ele dizer que o dente saiu pelo nariz. Não, ali foi distração. Não é esse erro. Não acho que foi não chega a ser um erro, não, sabe? Sei. Também acho. Porque puxa para o lúdico, né, professora? Isso, mas tem 2 que são bem gritantes. Certo. Tá? Se vocês
observarem novamente o vídeo, eu vou falar. Vocês vão ver que a agulha é uma agulha curta. Em casos de anestesia infiltrativa, a gente sempre vai dar preferência pela extra curta, certo? Aí, outro problema, não sei se vocês observaram a posição do bisel. Alguém viu? O bisel da agulha. Na agulha tem uma setinha preta, não sei se vocês já observaram. E essa setinha preta, ela vai indicar exatamente a posição do bisel, tá? Então, ela não tá voltada para o dente, certo? Ele tá para cima. Se vocês reproduzirem novamente o vídeo e observarem com esse olhar crítico, vocês vão ver, tá? São alguns errinhos que é legal o vídeo, muito, principalmente quando a gente tá falando de distração, tá? Levem em consideração que o vídeo, o que a gente pode tirar ali é em relação à distração, não propriamente dito a técnica anestésica, certo? Mais alguém quer complementar alguma coisa? Não? Então, pessoal, parabéns, tá? Amanhã vocês vão postar o resumo, tá? Na plataforma, coloca lá na plataforma para os outros colegas. Parabéns aí o pessoal que apresentou, gostei bastante, certo? Vamos para o próximo grupo. Próximo grupo, quem vai projetar? Sou eu que vou colocar o slide, professora. Maila. Só um minutinho. Maila, você já pode projetar, tá certo? O grupo pode começar, tá certo? Ah, vamos fazer o sorteio, tinha esquecido. Deixa eu ver aqui quem eu vou pedir para fazer o sorteio. Bárbara? Oi, professora. Por favor, de 1 a 7. 7. Daíse, uma das apresentadoras. Outro número? 3. Luan Durval. Certo? Os dois estão aí.
Luan, sim. Cadê Daíse? Pronto. Vocês abram a câmera, por favor. Certo? Cadê o grupo? Cadê o pessoal? A hora. Daíse falou que tá tentando se conectar, professora. Tá dando para me ouvir? Tô. Duval, tu abre a câmera, por favor. A câmera tá aberta já, professora. Nossa, não tô te vendo. Ah, tô te vendo. Joia. Eu vou começar. Boa tarde a todo mundo. Pode passar a página. Aliás, nosso tema é cuidados anestésicos em pacientes odontopediátricos. Pode passar. O grupo... A senhora vai tirar uma foto que a senhora falou que vai tirar, né? O grupo é Daíse, Janson... Sim. Luan. Ah, não, mas aqui eu tenho o nome de vocês, tá certo? Eu só vou fazer a chamada. Yashi. Tá aí, não? Janson Roberto. Opa, professora, tô sim, tô aqui. Tá joia. Yashi também, ok. Juan, Maila, ok. Paula Gabriela. Tô aqui, professora. Joia. Milena Feitosa. Aqui, professora. Milena tá aí. Oi, professora. Tá, ela respondeu. Tá joia. Daí está entrando. Beleza, pode começar. Passa aí, por favor, Maila. Introdução. A gente vai fazer uma breve introdução do trabalho, que vai explicar algumas coisas para depois continuar. Antes da realização de qualquer procedimento que envolva anestesia na odontologia, principalmente na odontopediatria, deve-se ter muita cautela por parte do cirurgião dentista para ter um manejo com o paciente, principalmente o paciente pediátrico. O paciente pediátrico ter cautela no manejo é de extrema importância para que ocorra tudo conforme o planejamento e para que não tenha surpresas durante ou após o procedimento. Primeiramente, para ter uma boa consulta com o paciente pediátrico, deve-se realizar uma boa anamnese, perguntando para os pais se a criança é alérgica a algum medicamento, se ela já tomou anestesia de dentista quando foi realizar algum outro procedimento, e se neste procedimento houve algum tipo de reação alérgica. O cirurgião dentista também deve ter cuidado na aplicação e escolha do anestésico. Caso haja uma superdosagem do anestésico na criança, ela pode ter algumas reações no seu estado de saúde. Entre eles estão as reações alérgicas e reações tóxicas. Para evitar uma superdosagem, existem cálculos que podem ser feitos a partir do peso, da idade e da superfície corporal da criança, entre outros meios, que devem ser utilizados para identificar a dosagem máxima do anestésico a ser utilizada. A anestesia é a maneira na qual ela é aplicada também influenciam nos fatores psicológicos da criança e em como ela se comporta no atendimento. Devido ao medo da agulha, a melhor opção é sempre esconder a agulha do paciente, principalmente em odontopediatria. Deve-se escolher sempre um anestésico
que não tem uma duração muito longa, para que a criança não fique mordendo o lábio e as mucosas e possa vir a causar algum ferimento. Certo. Aí no trabalho a gente também vai falar sobre meios de evitar acidentes e complicações devido ao uso do anestésico. Cadê? Assim, a duração do efeito, como eu já falei, deve-se escolher um anestésico que não tenha uma longa duração para evitar ferimentos nos lábios e nas mucosas da criança. Reações alérgicas. As reações alérgicas ocorrem devido a uma hipersensibilidade causada pelo anestésico, que pode ser observada, como a professora falou, através do dilatamento da pupila e de outros modos. Por isso, para evitar reações alérgicas, é muito importante a anamnese, para evitar que ocorra as reações alérgicas, né? Caso haja suspeita de alguma alergia ou de alguma reação alérgica após a aplicação do anestésico, o paciente pode procurar um alergista para identificar as suas possíveis alergias a outros medicamentos ou a outros anestésicos. Também pode ocorrer as reações tóxicas a partir das superdosagens, devido às altas doses dos anestésicos aplicados no paciente, podendo essa reação tóxica ser pelo rápido metabolismo do anestésico feito pelo corpo do paciente ou pela aplicação intravascular do anestésico. Para evitar essas reações em odontopediatria, também existem parâmetros para cálculos de percentagem da dose máxima da criança, sendo que os mais utilizados são idade, peso e superfície corporal, como eu já falei antes. Pode passar aí, Maila, o slide, por favor. Certo. Aí, para saber a dose máxima de anestésico, primeiro deve-se calcular a quantidade de anestésico em miligramas presente em cada tubete. Por exemplo, a gente vai usar como exemplo a lidocaína 2%. Como ela é 2%, quer dizer que tem 20 miligramas de anestésico a cada 1 ml de solução. Como um tubete tem 1,8 ml, a gente faz uma regra de 3, como está aí no slide, multiplicando 20 por 1,8 e x por 1, que vai dar x igual a 36, que são 36 miligramas de anestésico em um tubete. Após realizar esse cálculo, Após realizar esse cálculo para descobrir quantos miligramas tem um tubete, agora é a hora de realizar um cálculo para saber a dose máxima em miligramas que o paciente pode receber a partir do seu peso e calcular a dose máxima que o paciente pode receber em tubetes. No nosso exemplo, a gente usou um paciente de 25 quilos, sendo que a dose máxima de lidocaína 2% são 4,4 miligramas por quilo. Então, se o paciente tem 25 quilos, como no nosso exemplo, deve-se multiplicar 25 por 4,4 e o paciente poderá receber até 110 miligramas do anestésico. Como cada tubete tem 36 miligramas, e vamos dividir 110 por 36, e o paciente poderá receber até 3,05 tubetes de anestésico naquela consulta. Aí pode passar. E agora é a parte de Daíse, que a gente dividiu. Professora, Daíse não está conseguindo se conectar, não. Aí eu posso apresentar no lugar dela ou a senhora quer sortear outra pessoa? Pode ser, Maíla, sem problema, tá certo? Vou ligar minha câmera aqui. Aí, tá dando para me ver? Bom, eu vou falar um pouco de alguns acidentes, né, vamos dizer assim, que podem acontecer durante o procedimento. E um deles é a dor. E a dor, o paciente ele pode vir a reclamar de dor no caso de uma aplicação no músculo ou a inserção do anestésico muito rápido. E também em alguns casos, quando o paciente já tem algum trauma anterior
caso ele já tenha ido ao dentista alguma vez, né? Como o Luan falou aí, que a gente tem que perguntar para os pais se ele já foi, se já tomou alguma anestesia. E por isso que as consultas, elas devem ser realizadas de forma lúdica, extrovertida, que nem Vitória falou no outro grupo, né? E buscar a confiança e o conforto do paciente. Isso vai fazer com que ele não repare muito na dor e que ele esqueça, né, o que está acontecendo. Outra coisa que pode acontecer também é a agulha ser fraturada. Como as crianças geralmente têm medo, né, se a gente não conseguir deixar eles calmos, eles vão mexer a cabeça de um lado para o outro e acabar fraturando a agulha. E um jeito de evitar isso é usando abridores de boca, utilizar sempre o ponto de apoio, e agulhas curtas também ajudam a diminuir os riscos de fratura. A gente também pode acontecer hematomas, e eles podem aparecer no momento ou após a aplicação da anestesia. E caso aconteça, os pais devem ser orientados a fazer uma compressa com água morna na região onde tem o hematoma. Também pode acontecer trismo, que é quando ocorre o traumatismo no músculo durante a inserção da agulha, no momento da realização da técnica anestésica. E caso você não realize a injeção da forma correta, pode causar paralisia facial, que ocorre quando a injeção é muito profunda na região do espaço pterygomandibular, e pode durar horas ou até 2 dias. E pode também ocorrer parestesia, que é menos incomum, mas ocorre pelo emprego errado da técnica anestésica ou caso o paciente já tenha alguma infecção no local. E também pode ocorrer xerostomia, que é quando o agente anestésico é aplicado próximo do nervo do tímpano. E lembrando que esse tipo de coisa pode acontecer com pacientes de qualquer idade, mas acontece mais em crianças porque eles costumam se mexer mais, né, e ficar com medo, enfim. E só para concluir, os cuidados são fundamentais para evitar que ocorram imprevistos durante a consulta odontológica. Em pacientes pediátricos, os cuidados são ainda maiores. Devemos sempre evitar causar traumas psicológicos, caso o paciente tenha medo da agulha. Um cuidado a ser tomado é esconder ou mascarar a agulha utilizada na anestesia, como o outro grupo explicou também, né? Evitando assim que seus medos e fobias o deixem ainda mais nervoso durante o procedimento, podendo prejudicar a realização do atendimento. E para evitar a maioria dos acidentes, deve sempre manter o paciente calmo, em um ambiente amigável, para que ele se sinta bem e acolhido pelos profissionais. E aí as nossas referências, e acabou. Excelente, era isso que eu queria. Parabéns aí ao grupo. Era exatamente esses pontos que eu queria que vocês tocassem e vocês explicaram bem direitinho, tá? O principal cuidado que a gente tem realmente com essas crianças é realmente o trauma de tecido mole, que é muito comum, principalmente quando a gente faz a técnica de bloqueio, tá? Então, é algo que a gente tem que, sim, conversar para a mãe, para falar para os responsáveis, e, ao mesmo tempo, é interessante que a gente coloque por escrito, além de falado, tem que ser por escrito, tá? Como é que eu posso dizer? Falar para essa mãe que não dê alimentação nessa criança que está anestesiada, pelo menos 1 hora, até 1 hora mais ou menos depois do procedimento, para evitar que eles fiquem mordendo, porque realmente, não sei se alguém já viu aí a lesão como fica, mas fica realmente feio. Tá? Então, dando essas instruções, a gente consegue realmente instruir esse responsável e a mãe vai ajudar muito a gente, tá? Pessoal, parabéns aí pelo trabalho, gostei bastante. E a atividade vai ser ativada agora às 3 horas. Vocês têm até às 5 para me enviar esse resumo. Tá certo? Eu vou finalizar aqui a gravação. Alguém quer falar alguma coisa? Lembrou aí tem alguma dúvida? Boa tarde, professora. É Roberto, do grupo de malha. Eu vim complementar sobre os traumas da criança, que muitos atendimentos as crianças podem ficar chorando e aperreando. E eu já vi caso do dentista pedir para o pai segurar. Nisso não é uma boa ideia, porque a criança
vai ficar traumatizada porque ela quer sair daquele canto e o pai está segurando nela. Aí era isso, para dar uma completa para você não pedir para o pai segurar, pedir para acalmar, falar com ela. É isso, só isso. Então, dependendo de alguns casos, a gente precisa sim da ajuda dos pais para estabilizar. Normalmente são eles que precisam fazer essa estabilização. Foi Roberto, foi que falou? Sim, foi eu. É porque assim, eu vi um caso que até como